O futebol hoje é um esporte magnífico e que tem vários times ao redor do mundo. Mas e se eu te falar que 2004 foi o ano das zebras do futebol? Então chega aqui que eu vou te contar essa história. Mas se você puder seguir nós aqui, por favor, segue nós que aí eu consigo trazer mais conteúdo sobre isso. Então, bora pro vídeo! A zebra começa no São Caetano, que antes de ser 2004, há 2 anos atrás, São Caetano era um dos times do Brasil gigante e que também dominava o cenário nacional do Brasil. Tanto que eles foram 2 vezes vice-campeão do Brasileirão e um vice da Libertadores. Até que chegou o ano de 2004 e o São Caetano já fez história no Campeonato Paulista, ficando entre os 4 melhores do grupo 2 com 19 pontos e se classificando para as quartas finais. Até que nas quartas finais pegaram o São Paulo, que estava invicto naquele Campeonato Paulista e era o favorito para ganhar o título, mas São Caetano derrotou o São Paulo nas quartas por 2-0 e se classificou para as semis do Paulista. Até que nas semifinais enfrentaram o Santos Futebol Clube, que era um dos times grandes, e não só como eliminaram com uma goleada de 4-0 em cima do Peixão. Então a final do Campeonato Paulista foi a mais improvável e impossível. Era entre São Caetano versus Paulista de Jundiaí, que era uma final que ia ser impossível de acontecer? Ia, mas foi o possível. E o São Caetano foi campeão naquela edição, ganhando do Paulista de Jundiaí por 2-0 e se consagrou como campeão do Campeonato Paulista de 2004. Ainda aqui no nosso país do futebol, o Santo André enfrentou o Flamengo na final e foi campeão, ganhando de 2-0 em cima do Mengão, agregado 3-1, com um gol que estava com essa cara. O cara cruza e vai para o Elvis, e o Elvis bate de primeira, fazendo o gol da vitória do Santo André e o título inédito da Copa do Brasil para o Santo André. E na Libertadores, o Once Caldas foi campeão da Libertadores. Como? Eles estavam num grupo até que difícil, com União, Maranhão, Vélez, Sarsfield e o Fênix. Mas com muito esforço e responsabilidade, eles conseguiram passar em primeiro lugar no grupo com 3 pontos. E olha que só um se classificava, então, ou seja, ele se classificou em primeiro lugar ainda no grupo dele. Após se classificarem para as oitavas finais, olha que o Once Caldas eliminou gigantes como Barcelona de Guayaquil, o Santos e o São Paulo. Até que chegaram na final da Libertadores pela primeira vez na sua história e enfrentaram o Boca Juniors, que naquela época era o bicho-papão da América, mas conseguiram derrotar o Boca Juniors por 2-1, que o Boca Juniors vacilou e deixou o Once Caldas ganhar o título inédito. Em 2004 também, o campeão da Bundesliga foi o Werder Bremen, em vez de ser o Bayern de Munique ou o Dortmund, não, foi o Werder Bremen naquela época. E ainda o Werder Bremen naquela temporada ainda também ganhou a Copa da Alemanha enfrentando a Alemanha, que é um time da segunda divisão naquela época, hoje é um time da quarta divisão e ganhou por 3-2. Na Espanha, quem foi campeão foi o Valência, que naquela época não era um dos times grandes, mas hoje é um time muito grande da Espanha. E vale lembrar que o Barcelona naquela época tinha Ronaldinho Gaúcho, Messi e Saviola. Já o Real Madrid tinha os galácticos, como Ronaldo Fenômeno, David Beckham e etc. Mas o Valência também naquele ano não só venceu o Campeonato Nacional, como venceu também a Liga Europa. 2004 também o Porto foi campeão da Champions League, que é a mesma coisa que eu falei do Valência. Hoje ele é um time grande, mas na época ninguém dava nada do Porto. E olha que esse Porto conseguiu eliminar o Manchester United e o Lyon na fase de mata-mata da Champions. Na final da Champions League, o Porto enfrentou o Mônaco e ganhou de 3-0 e se consagrou como campeão da Champions League. E naquele mesmo ano também ganhou o Mundial de Clubes da FIFA. E para fechar, a última zebra do futebol em 2004 era Eurocopa. Em 2004 tinha, e a Grécia foi campeão da Eurocopa. A seleção da Grécia passou em segundo lugar junto com Portugal no grupo A da Eurocopa deles naquela época. Naquela época a Grécia eliminou também como gigantes como a França, que hoje em dia é uma seleção também gigante, e a República Tcheca, que hoje não é uma das seleções muito boa, mas naquela época foi uma seleção boa. E na final da Eurocopa de 2004 a Grécia chegou na final e foi enfrentar a seleção portuguesa, os donos da casa, que naquela Eurocopa também foi lá em Portugal. E o pessoal não tava dando moral para essa seleção, que o pessoal achou que ia ser Portugal campeão, porque Portugal tinha uma seleção boa. Mas a história se fez. E a história se refez com esse gol de cabeça que a Grécia fez contra o Portugal, que foi como? O cara foi cobrar escanteio e o jogador bate de cabeça com um gol de escanteio, e com isso a Grécia faz o gol da partida. Após algumas horas, o juiz autoriza a final de partida. Com isso, a Grécia ganhou de Portugal de 1-0. E assim a seleção da Grécia foi campeão da Eurocopa de 2004, ganhando em cima de Portugal. E tem outras zebras do futebol, poderia falar várias, mas vai ficar por aqui mesmo o vídeo.